Que a paz de Deus, que a luz do divino amado Mestre Jesus ilumine a todos nós, hoje e eternamente. Que Maria Santíssima cubra todos os enfermos com o seu amor e com a sua paciência de sempre. Com o tema da tarde de hoje, a verdadeira história de Judas. Quando nós vamos avaliar fatos históricos, nós temos primeiramente que avaliar que a história muda e que muitas vezes nesta mudança de história existem culpados, existem inocentes e existe cúmplice também. E existe também falsificação da própria história e do próprio fato existente. Quando vamos levantar um perfil do nosso irmão Judas, vamos levantar um perfil, primeiramente, do que ele fazia, do que ele realizava, do que ele tinha em termos de poder econômico, antes de seguir a Jesus. A sua família, porém, era uma família rica, que vendia tecidos e que tinha um poder econômico também de influência em Jerusalém. Judas, por sua vez, era um dos filhos mais dedicados à própria família. Era um filho que administrava financeiramente todos os negócios que os seus pais possuíam. Era um homem de caráter perante a família e de uma grande honestidade. Mas era um espírito também de muita inteligência, mas não conseguia se encontrar. Sabia que a riqueza material que ali se encontrava atormentava o seu próprio espírito e o seu próprio eu. Sabia que não trazia nenhuma felicidade interior tudo aquilo que os seus pais lhe ofertavam em termos de herança que poderia deixar. Muitas vezes, em conversação com sua mãe, ele dizia-se completamente angustiado, porque, porém, estava no meio de tantos recursos materiais e existia tantas e tantas pobrezas em Jerusalém. Nesse pequeno relato, já vemos que o Espírito, ele tinha uma percepção do sofrimento do próximo. Nesse relato, nós já podemos observar que esse Espírito já trazia dentro de si sentimentos com relação àqueles que sofriam em Jerusalém. Em alguns diálogos com seu pai, ele dizia que não conseguia se encontrar onde ele se encontrava dentro de tantos e tantos recursos materiais que ele poderia, naquele exato momento, ficar como herança. Certa vez, ele escuta falar de um Messias, de um determinado homem que estava em Jerusalém, que transmitia a paz, que transmitia o amor, que transmitia, acima de tudo, a esperança de uma nova vida. Algumas das pessoas que chegavam naquele comércio de tecido começavam a falar das pregações deste homem chamado Jesus. Judas parava para ouvir. Para nós termos uma ideia, ele era um espírito que tinha estudo. Ele era um espírito que tinha entendimento. Porque naquela época, as pessoas de poder econômico, eles tinham acesso aos doutores da lei. Esses doutores da lei instruíam esses espíritos na parte intelectual e na parte moral. Judas, ele teve esta formação. Ao ter esta formação, ele era uma pessoa segura daquilo que ele queria. E uma certa vez, chega um determinado senhor nesta loja de tecido e diz que Jesus estava escolhendo os seus apóstolos. Naquele momento, Judas conversa com seus pais, conversa
com todos os seus irmãos que ali se encontravam, que eram 5 irmãos, e naquele exato momento ele decide abandonar tudo para seguir um homem que vivia no meio da pobreza. O seu pai e a sua mãe não ofereceram resistência naquele exato momento. Abraçou Judas e pediu que ele seguisse realmente aquilo que ele desejava, já que tudo aquilo que estava em sua volta, nada o preencheria. Diante de Jesus, estava sendo feita a escolha dos 12 apóstolos que iria fazer a sua longa caminhada. Naquele exato momento, Judas chega e é o último a se apresentar. Imaginem vocês. E naquela escolha, Jesus olha no olhar de Judas profundamente e vê um espírito perseverante. Vê um espírito de percepção futura para os desejos espirituais, que a espiritualidade superior precisaria de espírito de personalidade para tomar determinadas decisões lá na frente. E Judas era um desses espíritos. Observa a fragilidade dos 11 que ali se encontravam. Observa também que era o espírito que tinha cultura, mas não tinha uma cultura que alcançasse a de Judas que ali se encontrava. Ele, surpreso, observa que 11 são escolhidos. Só faltava escolher. Naquele momento, o Cristo olha para ele e pede para que ele desse um passo à frente. Naquele exato momento, Judas dá um passo à frente e é escolhido. Ele se ajoelha diante do mestre com respeito. Os outros não se ajoelharam de jeito nenhum. Mas por quê? Porque se tinha um costume na época, quando alguém era superior ao outro, o outro se ajoelhava a seus pés. E no caso de Judas, ele já vinha com essa cultura e com essa educação. E ele viu tanta superioridade naquele espírito, que no momento que ele pediu para que ele desse um passo à frente, ele foi e se ajoelhou diante dele, porque ele entendia tudo que Jesus estava falando. Mas sabe por que acontecia isso? Porque nas escolas de interpretações de texto na época, Judas aprendeu tudo com os doutores da lei. Imaginem vocês. Todos os significados de parábolas contadas dos livros antigos, todos os significados do ensinamento de Moisés, então ele tinha uma percepção de inteligência enorme. Quando Jesus começava a falar, ele era o único dos apóstolos que começava a conversar com Cristo e a entender tudo que ele estava falando naquele exato momento. Os outros que ali se encontravam diziam: mas o mestre fala e nós não compreendemos o que ele está falando, nem o significado disso tudo. Foi aí que o Cristo se reservou-se às parábolas para que todos ali entendessem a sua linguagem. Mas Judas entendia a linguagem celestial. Judas entendia o objetivo de Jesus neste planeta. Ele sabia perfeitamente da sua missão pelas suas pregações, enquanto os outros procuravam de toda forma não aceitar a crucificação que vinha mais adiante. E achava, porém, que Jesus iria sair da cruz, ou que então Jesus iria se rebelir contra o próprio reinado, enquanto Judas não entendia dessa forma, de jeito nenhum. Ele entendia que Jesus veio ensinar a todos os homens os ensinamentos de Deus, trazer toda a compreensão humana e todo o amor divino. Os outros não compreendiam dessa forma. Os outros não entendiam a linguagem de Jesus. Algumas passagens históricas, ela é interessante quando a gente começa a observar que naquele exato momento começa a se destrinchar a crucificação de Jesus. E Jesus começa a anunciar aos que estavam ali que o momento era chegado, que a hora ia ser aquela hora exata que o Pai Celestial marcou. Eles não aceitavam essa condição de Jesus morrer. Eles não aceitavam, se revoltavam. E naquele momento, quando Jesus está reunido com eles,
Jesus dá o último ultimato aos 11 que ali se encontravam e disse: eu irei ser preso pelo sumo sacerdote, acusado e crucificado. Os outros deram as costas e não quiseram ouvir. Porém, Judas se aproxima dele e diz: eu compreendi o que vós queres dizer. Eles não compreenderam de jeito nenhum. Porque, Senhor, é da morte que se nasce a vida, e é da vida que tu vieste distribuir a todos nós que estamos na terra. Alguns que se encontravam ali olhou aquele diálogo de um espírito para com o outro e não procuraram compreender que ali existia uma ligação de um homem totalmente desprendido dos recursos materiais e entendendo um espírito celestial. Veja mesmo, não era tão fácil entender a linguagem desse espírito, não, de forma nenhuma. Porém, o que acontece? Jesus começa a fazer as suas pregações e sempre nas suas pregações, quando termina, ele se dirige a Judas, que compreendia o que ele estava falando, e ele sempre perguntava a ele: o povo compreendeu o que eu disse? Claro, Senhor. Utilizasse uma linguagem muito popular, que todos eles procuraram compreender. Mas o porquê? Aqueles que estão ao meu lado não me compreendem. Porque eles temiam a perda de Jesus. O apego e o amor que eles tinham era um amor de posse, não era um amor de compreensão. No caso de Judas, era o amor da razão, era o amor do próprio despreendimento. Após isso, o que é que acontece? A grande ceia. Quando vai acontecer a grande ceia, o que vai acontecer naquele exato momento é a escolha. A escolha daquele que iria realmente lhe entregar aos imperadores da época e aos reis. Tudo programado pela justiça divina. No entanto, Jesus passa-se semanas e semanas conversando com Judas sobre essa condição. Já que ele estava sendo procurado pelo sumo sacerdote, sendo procurado pela justiça, alguém teria que apresentar o prisioneiro. Quando Jesus apresenta essa proposta aos apóstolos, nenhum aceita. Todos eles temem. E naquele momento, Cristo olha para todos que se encontravam ali e diz: se nenhum de vocês se apresenta, eu terei que apresentar um de vocês à justiça divina para me levar ao sumo sacerdote. Porque se isto não acontecesse, todos os apóstolos seriam perseguidos e eliminados. Porque na época, este preso ele era procurado pela justiça. Alguém teria que representá-lo. Alguém teria que negociar a sua liberdade. Isto foi colocado para os apóstolos que ali estavam. Todos eles compreendiam esta situação. Mas naquele momento, Senhor, nós não podemos te entregar. Mas não era o fato de entregar, era o fato de preparar a defesa. Voltamos ao início da palestra. As escolas que Judas frequentou. Escolas de direitos penais romanos. Imaginem vocês. Escolas de sociologias romanas. Porque a família dele tinha condições para isso. Dos que se encontravam ali, o mais que conhecia a justiça romana era Judas. Nenhum deles conhecia, não. Ele poderia preparar a própria defesa do preso, mas o que poderia acontecer? Se você apresenta o preso na realidade, naquela época, como na época de hoje, como o preso está se apresentando, então esse preso tem direito à defesa. Então foi o que aconteceu com aquele diálogo. Naquele momento, o que acontece? Jesus começa a fazer como se fosse um tipo de escolha, como se fosse um tipo de um sorteio. Aquele que pegar o pão molhado será aquele que foi escolhido por Deus para que viesse me entregar ao sumo sacerdote. Os apóstolos naquela ceia
eles começam a orar antes que Jesus chegue para fazer a escolha. Todos eles começam a tremer, porque saberiam que iriam ficar marcados na história para sempre. E naquele momento, quando Cristo entra no salão e todos estão sentados sobre a mesa, eles começam a orar antes que o Cristo mande que eles façam a prece do dia a dia. E Jesus se dirige e olha para todos e diz: por que orais com tanto medo? Por que estão tão aflitos? As vossas preces não estão chegando ao meu Pai Celestial. O medo. E naquele exato momento, ele olha para Judas e diz: tu tem que fazer o que tu viesses fazer na terra, o faze porque tu tem permissão. Ele já estava escolhendo. Naquele momento, os apóstolos nem chegaram a comer o pão por inteiro e foram embora. Ninguém ficou naquela sala. E Jesus se reúne com eles lá fora e diz: teremos que dormir numa determinada localidade. Foi a localidade que ele teria marcado com Judas, para que viesse a sua prisão. Entenda bem isso. E naquele momento todos vão embora, menos Judas. Ele não deixa. E ele diz a Judas: estaremos em tal localidade. Quando se aproximar todos os soldados, não deixe que meus apóstolos sofram. Não deixe que eles sejam sacrificados. O lugar é escuro. Me dê um beijo na face para identificar que eu sou Jesus. Veja como a história muda. Veja como o relato ele muda. E naquele exato momento, todos achando que estaria livre das situações, estava Jesus acordado e todos estavam dormindo. Ele sabia do exato momento da prisão. Ele sabia que os soldados estariam ali. E naquele momento, o que é que acontece? Se dirige à guarda, naquela escuridão. Imediatamente Pedro se levanta, aflito, agride um dos soldados, corta a sua orelha, essa orelha cai no chão. O Cristo vai, pega essa orelha, no processo de materialização espiritual, ele coloca a orelha de volta. Reação à prisão naquela época seria extermínio total dos que se encontravam ali. E Pedro, na realidade, ele reagiu à prisão. Ele não aceitou a prisão. Agora, o mais interessante nessa observação espiritual, que Judas estava diante de Pedro. Por que Pedro não agrediu a Judas? Porque ele sabia. Por que Pedro não cortou a orelha de Judas? Porque ele sabia dessa combinação de Judas, Jesus e a prisão. Naquele momento ele não se revolta contra Judas. Pelo contrário, ele se revolta contra os soldados que ali se encontram. Naquele momento a orelha é colocada no lugar. Então os soldados cercam os que se encontram ali e a ordem é exterminar todos eles se Jesus não se apresentasse. Judas sabia o que iria fazer. Deu um passo à frente, beijou o rosto de Jesus, que foi identificado naquele momento. Quando ele é colocado na prisão, é interessante que todos os apóstolos se reúnem para discutir esta prisão. Judas está no meio, para discutir o que fazer, quais seriam as medidas necessárias para tentar livrar o Cristo antes que ele chegasse ao julgamento, antes que ele fosse julgado por Caifás ou por Pilatos, porque seria impossível, a partir do momento em que a justiça romana decidisse a crucificação de Jesus, Jesus retornar. Ele fez essa colocação porque ele entendia de direito romano. Então todos estavam preocupados. De que forma, de que maneira procurar os sumos sacerdotes para que eles retirassem a queixa de falso profeta? Esta seria a única solução. Imaginem vocês. Judas cai no desespero enorme.
porque teria de todas as formas agora que livrar Jesus da crucificação. Teria de todas as formas de agora de salvar o Messias que ele tanto compreendia, que ele tanto amava e que ele tanto queria. O que é que acontece? Naquele exato momento, ele retorna para a sua casa. Imagine vocês. O seu pai, com o poder aquisitivo que tem, pergunta a ele: o que é preciso para libertar o Messias? Precisamos pagar o sumo sacerdote 30 moedas para que o sumo sacerdote liberte Jesus. Naquele momento, o seu pai não tem dúvida nenhuma, pelo amor que tinha ao filho. Veja como as coisas ela mudam. E naquele momento, o pai de Judas lhe dá 30 moedas. Ele se dirige para o sumo sacerdote. Quando chega ao sumo sacerdote e oferece 30 moedas para que eles retirassem a acusação, naquele exato momento, de falso profeta, aqueles nomes religiosos não aceitam de jeito nenhum. Eles não iriam retirar a Cristo. E Judas coloca as moedas, 30 moedas de ouro, coloca na mão deles, e naquele momento ele joga sobre Judas e segura a prisão. Judas começa a cair em desespero. E retorna para os apóstolos e avisa para eles que Jesus vai ser crucificado. Que não tem mais como retroceder todo um processo de acusação, porque ele já foi julgado por Caifás. Ele já foi julgado por Pôncio Pilatos. O que fazer agora? Vem o desespero, vem a angústia naquele exato momento, de querer libertar o amigo fiel de tantas e tantas caminhadas, e agora está completamente perdido. Naquele momento, ele caminha sobre uma determinada floresta, aflito e sobrecarregado, sentimento de culpa por não ser compreendido pela sociedade atual. Naquele momento, ele observa que tem um determinado cavalo amarrado com a corda. Ele se dirige a este cavalo, tira a corda, joga numa árvore, mas naquele momento, grandes luzes circulam, dizendo que ele não fizesse aquela atitude, que ele não era culpado por esse ato cometido. Ele, com sentimento de culpa, comete o suicídio. Imagine vocês. Quando os apóstolos souberam que Judas teria cometido o suicídio, todos eles começam a ficar inseguros e apavorados. É nesse exato momento que Pedro, que assistiu à prisão de Jesus, que vai diante de Jerusalém, e ele repete um ato que Judas não repetiu. Judas assumiu que andava com Jesus. Judas assumiu que pregava com Jesus. Quando se trata de Pedro, e os soldados começam a observá-lo, e o Cristo diz na sua profecia: antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, Pedro. Será que isso também não é traição? Será que isso também não é se acovardar? Aquele que tanto caminhava também com Jesus? Será que ele também não traiu na visão histórica? Naquele momento, vem um grupo de 5 soldados, e quem é que ele encontra? Pedro. O Senhor não se chama Simão Pedro, que andava com Jesus? Eu não sei quem é este homem. Eu jamais o vi. Eu não conheço. Mais adiante, ele encontra algumas mulheres que estão com uma trouxa de roupa para lavar na beira do rio. E elas dizem: Simão Pedro, o senhor não andava com Jesus? Eu não conheço esse homem. Eu jamais o vi esse homem. Mais adiante, alguns jogadores de jogos de azar que ali se encontrava, observe e diz: Simão Pedro, tu não és o apóstolo fiel de Jesus? Eu não conheço esse homem. O apostolado se abalou com a morte de Judas, porque eles sabiam perfeitamente que alguém inocente cometeu um suicídio por falta de atitude de muitos que ali se encontravam.
E hoje na história, o que nós verificamos nisso tudo? 2013 anos, este homem levando uma culpa que não tem. Este homem muitas vezes recebendo estado vibratório, por malhações do Judas, em regiões superiores, por seres carnais, que o acusa de traição, onde não houve traição de forma nenhuma. A ciência atual, ela já prova isso. A partir do momento que foi descoberto o Evangelho de Judas, de 1700, isso foi provado claramente dentro dos diálogos que Judas conversava com Jesus. Quando ele dizia: eu ofereço toda a sabedoria do meu reino, se vós compartilhar com a minha prisão. Alguém teria que se pronunciar. Então a ciência hoje, ela já prova que não houve traição. A ciência hoje, ela já prova que Judas era um dos apóstolos mais inteligentes entre os 12. O mundo espiritual já sabia disso há muito tempo. O mundo espiritual já relatava esse fato há muito tempo. Como nós poderemos condenar alguém sem culpa? Se nós formos olhar atualmente para a nossa humanidade atual, quantas pessoas não traem Jesus? Quantas pessoas são infiéis a Jesus? Quantos e quantos governantes prometem ajudar almas perdidas e de repente se trai, não está traindo Cristo também? Mas colocar alguém que nenhum mal fez na história, ou até excluir do Evangelho todos os seus ensinamentos, como se esta criatura não fosse um filho de Deus? Como se esta criatura não tivesse recuperação nenhuma? Temos que ter mais sentimento dentro da nossa alma. Temos que ter mais sentimento dentro do nosso corpo. Judas também é um filho de Deus e que hoje se encontra em regiões superiores. Imagine vocês, regiões superiores, e aqueles que compartilhou com a crucificação de Jesus, em estado vibratório inferior, lança toda essa vibração pesada em direção a um espírito que só faz ajudar a humanidade. Até parece que a existência de um espírito estaciona quando ele erra. Não estaciona. É um progresso contínuo na espiritualidade superior. Todo espírito ele tem o direito de evoluir. Quando a gente vai retratar o Evangelho na Bíblia, um dos evangelhos mais seguros é o de São Marcos. Sabe por quê? Depois de 30 anos que Jesus partiu, São Marcos foi que começou a escrever tudo o que Jesus falava. Os outros evangelhos são apenas cópias, nada mais do que isso. Agora, se a igreja prega o amor, se a igreja prega a compreensão, se a igreja manda perdoar, por que a mesma igreja não faz a revisão relacionada ao Evangelho de Judas? Por que a igreja não tem uma nova visão sobre uma traição que não existiu, colocada lá pelo próprio São Marcos, quando Jesus se dirigiu ao próprio Judas? Judas, tu vieste para isso, então fazem. Imagine vocês, era a missão do Espírito. E todo aquele que tem uma missão gloriosa, é porque todo aquele tem assistência de Deus. Muita paz para todos. Maria Cláudia Martins. Meus irmãos, vamos continuar em sintonia com o alto. Nossa irmã vai fazer a prece de encerramento. E aí, depois disso, quem for paciente do primeiro andar, fique atento à chamada na escada. Quem for do paciente daqui do térreo, permanece sentado. Jesus de Nazaré,
Os teus passos, Senhor, nós seguimos. No teu amor, Senhor, nós nos cobrimos. Com a tua luz, Senhor, buscamos a paz. A paz, Senhor, que vós nos ensinaste. A compreensão e o perdão, Senhor. Como abraçasse, Senhor, o espírito do nosso irmão Judas, acolhendo, Senhor, no teu amor. Acolhe a todos aqueles, Senhor, que promete em ser bom, mas se desvia para o mal. Que promete, Senhor, em ser honesto, mas se desvia para a corrupção, Senhor. Como posso julgar, Senhor, os outros, se eu não consigo avaliar tua sabedoria e o teu amor? Como eu posso, Senhor, compreender a necessidade dos outros? Como vós compreendeis a necessidade de todos os filhos teus que estão aqui na terra? Senhor, iluminai aqueles que se encontram na escuridão. Buscai, Senhor, a compreensão daqueles que ainda te perseguem. E que esta luz de amor, Senhor, cubra a multidão de pecados. Muita paz para todos. Deus Pai bondade,